Saudações a todos, esse é o canal do blog Urumilá-Fá, que pode ser encontrado no Blogger, no endereço que está nesse vídeo que eu coloco aqui. Lá eu tenho textos, eu tenho um acervo enorme de textos sobre Ifá, Candomblé, alguns sobre Umbanda, que todos podem consultar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre questões religiosas que envolvem a religião, as tradições afro-brasileiras, né, principalmente Candomblé e Ifá, que são as que eu estou ligado, e a religião católica. São questões religiosas que essas pessoas da religião dominante usam, jogam ou falam da gente, e que é necessário que a gente tenha informações, entendimento para poder responder, explicar ou discutir esses assuntos, tá certo? Então, o vídeo não é complicado, é bem simples e objetivo, vou dar casos bastante fáceis de entender, vou dar explicações as melhores que eu puder, claro, e vamos abordar essas questões religiosas clássicas, algumas coisas clássicas sobre a nossa religião, ok? Então vamos lá. Antes de iniciar nos temas em si, eu quero fazer uma lembrança a todos que, como estamos numa sociedade, e a sociedade tem uma religião dominante, como eu já disse em outros vídeos introdutórios, é necessário que a gente discuta religião e nos posicione nessa sociedade no mesmo nível dessas outras correntes da religião dominante. Nós temos que discutir com a religião dominante, a gente tem que responder à religião dominante na mesma altura, com os mesmos argumentos, ou com argumentos consistentes, entendendo elas. Não adianta a gente querer se isolar numa casca, se isolar numa casa, ignorar que existe todo um contexto em volta de sociedade, de história, de religião, e depois querer sair e se impor e querer ter a sua própria posição. A gente tem que ter o diálogo e a contestação de todo mundo, tá certo? Então, esse é o objetivo desse vídeo, abordar os assuntos e dar informações para que vocês possam responder, conversar, discutir e se entender, principalmente, tá certo, né? Bom, iniciando assim, não posso deixar de lembrar a todos que o envolvimento das nossas tradições religiosas brasileiras com o catolicismo é muito antigo e é muito forte, sempre foi muito forte, né? As pessoas que pertenciam ao Candomblé, talvez com raras exceções, que eu vou dizer que foram todas, né? Então a gente sempre bota essa expressão, raras exceções, sempre estiveram envolvidos, a religião dominante sempre penetrou por dentro toda a sociedade. Então a gente não pode ignorar esses temas, as influências e os impactos dele, as influências dele dentro da nossa religião. Toda essa discussão aqui é possível porque a partir da década de 90 houve um processo de reafricanização positiva, no qual influências originais da religião voltaram, né? Não é, quando eu digo positivo, porque não foi aquela questão de ficar mudando a nossa tradição religiosa por causa dos africanos lá do Golfo da Guiné, mas porque a gente recuperou conceitos teológicos, teogônicos da religião, a gente reconstruiu algumas coisas que estavam influenciadas, a gente afastou bastante, quase completamente, a questão do secretismo, tá certo? No que pese algumas correntes, isso é muito difícil, né? Eu sei que tem tradições religiosas, principalmente no norte, que são altamente influenciadas pelo secretismo e vão continuar assim, tá certo, né? Eu falei os vídeos sobre o secretismo, né? Não é uma coisa ruim, ou seja, fez parte da nossa história, fez parte do nosso povo e se incorporou. O que a gente tem hoje é o resultado de todos os nossos anos. A gente não pode pegar toda a nossa história e jogar fora. Então nós somos o que somos, tá certo? Mas existem coisas que a gente tem que entender e discutir, tá certo? Fazendo, contudo, esse reparo de que é natural, ou seja, nós não podemos chegar, olhar agora e esquecer tudo que houve no passado. Pessoas que estão entrando agora na religião, que estão entrando agora em Fá, ou que estão querendo se envolver agora com a Candomblé, não adianta, porque é assim, ó, é assim porque foi assim, nasceu assim, cresceu assim, evoluiu assim. A gente só tem que entender isso aí, tá certo? E um dos fenômenos mais importantes nesse processo dessa mistura foi a questão no passado das famosas irmandades, né? Irmandades religiosas, que negros recém-libertos, negros libertos, formaram irmandades católicas, irmandades ligadas à Igreja Católica, as famosas irmandades de negros. Existem várias, algumas persistem até hoje, existem festas importantes em torno dela, e essas irmandades, elas tiveram dois papéis importantes, né? Um foi o de permitir com que essas pessoas saídas da escravidão pudessem
entrar na sociedade, se juntando com a sociedade que havia. As irmandades foram um fenômeno desse, e também permitiram com que a sociedade dominante, a sociedade branca, pudesse também conhecer e se influenciar com essas pessoas. A Irmandade não foi um processo de duas mãos, né? Não foi somente um processo de submissão religiosa, foi um processo de interação em que os negros, né, eles conseguiram usar isso para pegar papel na sociedade. Então, essa influência religiosa católica, né, que nos persegue há muito tempo, tem origem nisso, e não é só uma coisa que a gente hoje dizia que não devia ter. Não, as Irmandades tinham dois pontos. Mas isso fez, durante muito tempo, quando as pessoas forem muito expostas à questão da teologia católica e a visão deles que eles têm de Deus e religião, que eu vou comentar a seguir, né, fez com que as pessoas entendessem que participavam de uma seita e existia em torno, que convivia com uma religião principal, né? Então, muitas pessoas antigas de Candomblé, mães de santo, pais de santos, mães de santo principalmente, né, elas muito ativas em irmandades, elas entendiam isso, né? Tem a religião grande, tem lá o padre importante, e tem a nossa seita aqui, como se fosse uma coisa separada. Essa divisão, essa consideração, né, entender que é uma seita, é um erro, né? A gente está corrigindo isso. Seita é uma coisa menor, e o que a gente tem é uma religião de fato. Então, isso é uma coisa que tem que acabar. Tudo isso que essas pessoas falam, está tudo errado. Tem tudo jogado fora, tá certo? Eu lembro que eu falei no início, isso fez parte da história e fez parte da formação. Mas existem alguns aspectos que tem que ser virada essa página e jogado fora. Essa consideração de entender que Candomblé e FAO são seitas, tá certo? E existe uma religião maior, e isso é uma página que tem que ser virada completamente, né? Isso não é uma verdade, isso não pode existir. Mas agora vamos então aos temas principais. O primeiro tema principal é a consideração que eu já ouvi de padres, né? Eu assisto canais de teólogos, eu assisto canais de padres que falam, eu gosto de ouvir de outras religiões, eu tenho essa curiosidade, essa vontade. Então, ouço. Então, eu já ouvi pessoas que eu considero muito comentar, né, nas pouquíssimas, raríssimas vezes que falaram de Candomblé, comentaram que uma das diferenças, uma das características das religiões da tradição afro-brasileira é que ela se dedicava ao culto a deuses menores. Tá certo? Então eu entendi que os orixás eram deuses menores, enquanto eles, católicos, se dedicavam ao culto a um Deus maior. Tá certo? Né? Entendendo eles que Jesus era muito maior do que todos esses deuses menores juntos. Tá certo? E aí, isso coloca, né, sempre eles numa posição de superioridade, e tem que entender isso. Eu vou falar agora sobre o fenômeno que gerou isso, porque, de fato, essas pessoas, tanto os padres, os teólogos, os mesmos participantes, eles se acham participando de uma religião superior, uma religião maior, porque eles estão na religião de fato, eles estão lá em comunicação com Deus de verdade. As outras todas são coisas menores. Eu já vi até teólogos, né, dizendo que não concordam com essa visão de que, essa visão ecumênica de que Deus é sempre único e todas as religiões vão a Deus, que são só formas diferentes. Essa é uma forma moderna que a gente trata hoje, define hoje as religiões, do ponto de vista de convivência e de tolerância, né? Mas ele reagia àquilo, ele diz, olha, as pessoas dizem isso, mas eu não concordo, elas podem falar, porque ele entende o seguinte, que a religião de verdade é a dele, é católica. Ele sim está com Deus principal, com a representação de Deus. E por que ele diz isso? Né? A gente tem que sempre entender isso. Ele fala isso por preconceito? Não. Ele faz porque esta é, de fato, a visão teológica que foi colocada na cabeça dele. Como ele é um teólogo muito ortodoxo, muito tradicional, é o que ele pensa e é o que ele defende, tá certo? E como é que isso começou? Né? Isso começou quando o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia, abordou o tema da divindade, da figura da divindade de Jesus, tá certo? Havia na época uma questão teológica muito pujante, tá certo, né? Que envolvia, que eles chamavam, se não me engano, tinha um nome bem específico, até eles chamavam a controvérsia ariana, lembrei. Controvérsia ariana, era uma questão famosa, controvérsia ariana, porque havia na época duas correntes lá que defendiam, né? Existiam teólogos ário, né? O teólogo ário, ele defendia a visão
de que Jesus era um filho de Deus, era um ministro importante, ou seja, ele veio à Terra, nasceu com os poderes de Deus, com os poderes que deu de Deus, para transmitir aquela mensagem para os homens. Essa era a visão que ele tinha. Ele entendia que a posição de Deus era essa. Já havia o bispo lá de Alexandria, que tinha uma posição diferente, defendia a posição e falava de que não, de que Jesus era o próprio Deus que veio ao mundo dos homens na forma humana e o próprio Deus. Jesus seria o próprio Deus e por isso que ele tinha todo o poder, fazia todos aqueles milagres, falava com todo mundo. E essa questão, durante muitos anos ali, ficou dois lados discutindo isso, né? O Ário, então chamou-se de controvérsia ariana, que tinha o Ário que defendia ferrenhamente essa posição teológica do Jesus como sendo um filho e ministro, né? Ou seja, com poderes e negócio, e o outro dizendo que era Deus em pessoa. Essa questão ficou meio insustentável e a igreja realizou o concílio de Nicéia primeiro. E nesse concílio de Nicéia, o que aconteceu? Aconteceu bem simples, né? Eles chegaram a definir que a posição era a posição do bispo lá de Alexandria. E que, então, a igreja toda passou a adotar essa visão, esse engodo, né? Essa visão meio... O engodo ser um juízo de valor meu, né? Passou a adotar essa visão de que, veja bem, de que Jesus não era filho de Deus. Ou seja, né, eles dizem que... Aí estão as grandes contradições. Eles dizem que é filho de Deus, mas era o próprio Deus que veio e nasceu, tá certo? E aí conviveu com os homens, sofreu tudo mais lá, então ele era Deus aqui. Essa posição é muito esquisita, porque, né, agora comentando sobre isso, porque toda a vida dele é baseada nisso, né? Ou seja, de que ele é filho, ele se dizia que era filho de Deus, os apóstolos disseram, ele tinha os poderes, ele falava com o Pai, quando ele estava na cruz, sofrendo, igual sofrendo bastante lá, ele dizia, meu Pai, né? Então, assim, é interessante a gente ler isso na Bíblia e você entender que o cara diz, não, olha só, ele não era filho, não, era o próprio Deus. Então, interessante, né? Então, o próprio Deus estava falando com ele mesmo lá, Pai, né? Então, assim, eu não entendo consistência disso, né? Ou seja, eu tive uma formação católica, eu fiz a primeira comunhão e tal, aprendi essas coisas, mas hoje, quando eu vejo essa controvérsia, essa visão, eu não consigo entender. E vou dizer mais, várias outras pessoas católicas que eu conheço também, quando eu falo sobre isso, as pessoas olham assim, mas como assim? Não é filho? Era o próprio? Não, era o próprio. Né? E por que eu estou falando toda essa história dos católicos? Porque isso gerou por parte deles, esta visão de que só essa religião é a religião do Deus principal, porque o Deus maior veio e conviveu e transmitiu a religião para as pessoas. Então, ele se acha o seguinte, não, olha só, não tem essa coisa, os outros podem estar lá, mas nós fomos os únicos que Deus veio aqui e passou para todo mundo. E por conta dessa interpretação forçada que eles fizeram, dessa coisa meio esquisita, camadas e camadas de escritos, estudos e análises, interpretações teológicas foram construídas para poder justificar esse negócio. Os católicos têm muito disso. Eles adotam, eu vou falar de uma outra questão mais à frente, mas eles adotam um viés e depois eles têm que construir uma teia complexa de teologia para poder justificar aquilo com coisas, com amarrações, assim, às vezes tem uma tese forte aqui, com amarração tênue aqui, como se fosse um barbantinho aqui, né? Então, assim, é muito complicado. Então, por isso, eu estou falando isso tudo, por quê? Porque por essa razão, da controvérsia ariana, aí, da questão do que eles entendem que Deus é que teve aqui, é que eles se entendem, né, como superiores. Então é natural. Então eles acham, de fato, que nós nos relacionamos com deuses menores, que eles são diferentes, e por isso nós temos eles não nos respeitam de forma completa, tá certo, né? Eu vi até eles falar, não, eles têm sim um Deus superior, entendem Deus superior, mas eles se relacionam com deuses menores. Assim, aí agora a resposta é isso, eu expliquei, isso aqui é a explicação do porquê que eles têm essa visão de religião superior, né? Não é nenhum problema, a nossa visão é essa mesma, né? Temos um Deus superior, se ele chama os orixás de deuses menores, não há problema, ele pode chamar de deuses menores, na verdade, os orixás são ministros do Deus maior, né? O Olodumare é o Deus superior, os orixás são ministros dele. Ministro é uma palavra que traduz assim, que ele é um ente, ele é uma divindade que representa o Deus maior com os poderes do Deus
tá certo, né? Senão, se fosse apenas um representante na palavra, seria um embaixador, um ministro e bem encarregado de poder. E os orixás existem nesse mundo, por quê? Porque, vocês devem entender, porque existe, vou falar isso várias vezes em meus vídeos, né? Não sei se já falei alguma vez, existe de fato, para nós também, uma aliança muito importante entre Deus, o Olodumare, e nós aqui que estamos vivendo, tá certo? Existe uma aliança entre nós. E essa aliança é que o Olodumare quer que nós tenhamos uma vida feliz, que nós tenhamos realizações, que nós tenhamos sucesso na nossa vida, que a gente alcance nossos objetivos. Então, esta é a aliança do Olodumare. Para que a gente possa ter essa vida aqui na Terra, o Olodumare colocou os orixás como seus ministros, para que esses orixás nos ajudassem nessa vida, nos suportassem, nos ajudassem em dificuldades, porque o mundo foi criado com muitas coisas, né? A vida é uma vida de emoções, uma vida de prazeres, uma vida de sabores, mas também uma vida de riscos, de aventuras, de adversidades, né? O mundo é toda complexidade. Não existe no mundo o lado bom, o lado mau. O mundo inteiro pertence ao Olodumare. Tudo é filho de Olodumare, tudo é filho de Deus. Então, esse conjunto todo é onde vivemos. E para que a gente consiga suportar todas essas dificuldades, vencer essas dificuldades, o Olodumare colocou os orixás para nos ajudar. Esse é o sentido. Nós somos como se fossem nossos anjos protetores aqui. Claro que existem outras divindades, né? Não são eles, né? Cada um de nós tem um anjo da guarda, né? Protetor próprio, a gente tem o orixá que protege, em princípio, uma comunidade, a gente tem os ancestros que protegem a família. Então, existem várias camadas de proteção para que a nossa vida tenha efetivo sucesso, tá certo, né? Então, essa é a nossa visão, né? Essa visão dos católicos que se acham superior, porque eles falaram com Deus, é uma visão muito própria deles, é um modelo muito particular que eles inventaram. Eu sempre digo o seguinte, existem várias questões católicas que foram invenções daqueles concílios. Esses concílios eles foram fortemente influenciados na época por papas corruptos, pessoas de pouco caráter, de pouca ética, por reis poderosos que mandavam nesses papas, tá certo? Né? E eles tomaram, no passado, definições importantes sob o ponto de vista religioso, e essas definições persistem até hoje. Eu vou falar dessa aqui, mais umas duas, pelo menos, né? E que eu sugiro que os católicos deveriam voltar nessas questões, né? Assim como eles voltaram lá na questão do Galileu, dizendo, veja bem, a gente cometeu um erro com o Galileu, eles deveriam voltar em outras questões teológicas que discutiram e mudar, tá certo? Né? Porque eles levam as pessoas a ter uma interpretação muito errada. Possivelmente essa visão religiosa e teológica dele leva a alguns extremismos, né, de posicionamento. Para o caso dos evangélicos, sem dúvida nenhuma, mas hoje, nesse momento aqui, eu não estou falando de evangélicos, não só dos católicos. Os evangélicos, sem dúvida nenhuma, eles adotam posições agressivas contra outras religiões, contra outras pessoas, contra os afro-brasileiros, porque teses religiosas, teses teológicas são estabelecidas que os obrigam, os que levam essas pessoas a pensar que aquilo ali é justo para fazer, tá certo, né? Então, essa é a primeira questão que eu estou dizendo, isso aí, né, da questão de divindade menor. Não temos divindades menores, sob o ponto de vista de menor ponto de lá, né, o que temos aqui na nossa religião são uma hierarquia de divindades e todas elas existem para nos suportar, né? Não existe, eu tenho um texto longo sobre isso, né? Não existe essa coisa que os orixás estão aqui para manter o mundo funcionando, isso não é verdade. O único que mantém o mundo funcionando é Deus, é o Olodumare. Os orixás existem para nos suportar e nos ajudar, tá certo, né? Lembro também a todos que essa não é uma religião politeísta. Uma religião politeísta ela é caracterizada por um monte de Deus com poderes iguais que dividem o controle efetivo do mundo entre elas, e isso não acontece, não é esse modelo religioso, pode ser modelo de outras religiões. Dessa religião, né, Yorubá, qual a tradição afro-brasileira descende, né? Não existe isso. O Deus Supremo é o Olodumare, ele rege todo o controle sobre o mundo, tá certo? E os orixás são seus ministros. Lembrando também que nessa religião não existe o entendimento que Deus, o Olodumare, seja onipresente e onisciente. Isso não tem. O Olodumare toma ciência das coisas, o que tem que ser feito, baseado nas mensagens que são transmitidas por esses intermediários, né? Principalmente o oráculo, através do Orumilá, e Exu, que é o mensageiro entre eles e a gente, tá certo, né? Então, esta é isso aí, a primeira abordagem que eu queria fazer do tema.
Bom, a segunda parte, o segundo tema, é a questão de imagens, né? Também essas religiões católicas, né, entendem, né? Já vi pessoas falando que a gente faz um culto a imagens, e a diferença entre eles, as imagens deles e as nossas, é que nas nossas a gente diz que lá naquelas imagens o Deus está ali mesmo naquelas imagens ali colocadas, a gente cultua como se fosse ali, a gente faz coisas ali. Bom, isso é um erro, tá certo? Essa é uma visão completamente equivocada. E eu poderia encerrar com uma frase bem simples que eu vou falar agora, ou seja, olha, no Candomblé e em Fá, não temos imagens. Assim, não existe dentro dessa religião, dentro dessas casas, imagens de orixá que são colocadas e cultuadas como se faz na Igreja Católica. A Igreja Católica tem imagens de santos, existe toda uma arte sacra em torno disso, ele tem a representação de imagem, bota imagem em tudo quanto é lugar, acho legal, acho bonito aquilo, mas olha só, no Candomblé e Ifá, nós não temos, não existem imagens para representar nada sob o ponto de vista de artefato religioso. Se você for numa casa, você encontrar uma imagem esculpida ali, né, geralmente fazem madeira, de algum orixá, aquilo ali é decorativo. Ele não tem uso, não é um artefato, não é uma relíquia religiosa, não é um artefato religioso, a gente não usa. As pessoas podem fazer imagem do que quiser, pode fazer pintura, botar na parede, desenhos, isso é decoração, tá certo? Então, se você quer a sua casa, você pode decorar como quiser. No Candomblé você pode encontrar lá pessoas que decoram, bota lá naqueles cantos e tal, né? Mas assim, não existe imagem. Então a primeira coisa é assim, olha só, se os católicos estão falando sobre imagens, e falando de imagens relacionando com as tradições afro-brasileiras, né? No meu caso aqui com o Candomblé e Fá, olha, estão perdendo tempo. A primeira coisa, nós não temos imagens. Eles, católicos, têm imagens, tá certo? Nós não temos. O que nós temos de relíquia é uma outra coisa, né? A gente tem lá o que a gente chama de assentamentos ou de base, né? Que são representações da divindade, a representação dos orixás. Mas isso é o seguinte, não são decorativos, eles são relíquias religiosas de fato, são artefatos, eles são guardados em lugares de pouco acesso, de acesso restrito, alguns poucos ficam em locais públicos e eles têm realmente um uso sacro. Aquilo ali não é uma imagem e a divindade, o orixá, né, o espírito, ele não está ali dentro. Isso todo mundo começa a saber. Aquilo ali é uma ponte, né, uma ponte de energia para a gente chegar na divindade. A gente faz ali para isso, né? Como se fosse uma concentração. Assim como na Igreja Católica o altar seria essa fonte de energia que eles entendem que é importante, a gente não tem uma, a gente tem várias. Então aquilo ali é um caminho energético, né? Um caminho energético entre nós, o supernatural, que a gente chega ali. E aquilo não é cultuado como imagem, a gente sabe que tem lá e vamos fazer uso religioso daquilo. Então não temos imagens, a primeira coisa importante é isso aí. Né? E mesmo esses artefatos que a gente tem, essas relíquias, elas não são, de forma alguma, usadas da mesma forma como os católicos usam a imagem deles. Você vê aquele católico ajoelhado, velhinha lá, as pessoas em volta, rezando. Olha só, não é o que acontece no Candomblé e Fá. Então, a primeira, sim, o assunto pode se encerrar dessa maneira, tá certo? Né? Mas eu queria dar mais algumas informações. Essa questão das imagens dos católicos, eles resolveram, ou se entenderam, né, no Concílio de Nicéia II, importante, né? Teve o primeiro, que foi aquele lá que eu já citei, agora teve o Concílio de Nicéia II. Eles tiveram que se reunir, né, Concílio de Nicéia II, porque os evangélicos, os protestantes, estavam acusando eles de fazer idolatria a ídolos, né, fazer idolatria física. Então eles se reuniram para poder discutir e sair com uma visão unificada da igreja para aquele tema. Então no Concílio de Nicéia II, eles disseram o seguinte, olha, as imagens podem existir nas igrejas, são cultuadas e elas não representam nenhum Deus ali, elas são um protótipo do Deus que está lá no céu. Então, você vai lá, apenas você usa aquilo como uma representação para você se lembrar dele. Olha só, essa é a mesma visão. O pessoal de Umbanda tem muita imagem. E essa mesma interpretação, os católicos podem fazer para as imagens que todas as outras religiões têm. No Candomblé não vão achar, porque a gente não tem imagem, né? Na Umbanda tem. Mas então, quando pensarem nas dele, pensam nessa interpretação. Então, assim, usem o que o Concílio de Nicéia II disse para você entender as imagens das outras religiões. É a mesma coisa. A dele e a dos outros são exatamente iguais. Tá certo? Né? Na nossa religião existe um Odu, um verso, né, chamado Ogundaiká. Esse Odu é o Odu dos esculpidores, né, dos artesãos de madeira que fazem imagem. E por que diz isso? Porque existem pessoas que têm dificuldade de se concentrar no divino, têm dificuldade de concentrar nos orixás. Aí eles dizem o seguinte, olha, nesse caso você
você usa uma imagem, você esculpe, né, faz se escava uma imagem para que você possa olhar para aquilo ali e você se lembrar, você ter facilitar a sua concentração religiosa. É isso. Então, essa abordagem do Concílio Nicéia II, nós também temos, né? Temos lá nos versos do Gundaiká, que dá exatamente a mesma interpretação. Aquilo é um instrumento apenas de concentração. O resto todo é isso aí, são decorações e tal. Então, se surgir esse assunto de questão de imagem, tome cuidado, porque eles entendem que a gente bota ali dentro, a gente contou como se fosse ali, e não é verdade. Eles, assim, é só dizer assim, olha, não tem nada, nós nem temos, e as que a gente tem não é para isso, são ali, a gente faz, se for o caso, refaz de novo, faz para ele, e são só elementos de concentração, tá certo? Então, a maior parte, como eu falei no caso anterior, né, o caso dos deuses menores, você vê que existe, no caso dos católicos, muito desentendimento, eles não querem entender de fato o que está ali, faz uma presunção, faz uma ilação e sai falando, comentando, criticando aquilo. É sempre importante as pessoas entenderem o ponto de vista das outras, tá certo? Ok? Então vamos para o próximo. Bom, o terceiro caso, o assunto é a questão do mal, né? Isso é interessante, né? Porque os católicos, eles atribuem, muitos, né, de forma pejorativa, isso talvez muito forte aos evangélicos, né? Dizem que nossas divindades são coisas do mal, são demônios que vêm perturbar as pessoas e atribuem a isso, né? Então, eu queria abordar isso da seguinte maneira. O mal, sob o ponto de vista teológico, né, o mal que vem da mão de Deus, da criação de Deus, isto não é uma questão que exista no Candomblé e Fá. Essa é uma questão que existe única e exclusivamente na Igreja Católica. Inclusive, é uma questão teológica importantíssima e não resolvida, que é a questão do mal teológico, o mal de Deus, ou seja, existe o mal e ele é traduzido para todas as pessoas como se fosse o mal na forma do diabo, do demônio, a Igreja Católica é isso, gera o pecado e tudo, mas ele tem um Deus todo-poderoso e esse Deus, segundo eles, ama todo mundo, adora todo mundo, Deus é só amor, né, nessa visão, né, a visão do Novo Testamento, que a do Velho era diferente, né? Lembrando isso. E esse Deus é o seguinte, ele permanece lá, não, deixa o diabo lá, deixa o demônio lá, fazendo tudo com as pessoas, perturbando, matando, fazendo elas morrerem, fazendo elas sofrerem. Ele não era tão bom, se ele era tão bom, o cara bateria ele estalar os dedos e aparecer e acabar com o mal, né? Ele é todo poderoso, né? Assim como também, né? Só voltando àquele ponto de eles entenderem, que eu esqueci de falar isso, que de Jesus era o próprio Deus, né? Olha, se Deus queria conviver no meio das pessoas, bastaria também estar o dedo, ele aparecia assim, como acontece nos filmes de Hollywood, né? Ele aparece Deus está aqui, ó, né? Igual aquele filme O Todo-Poderoso, muito interessante, né? Então ele aparecia aqui. Por que Deus vai aparecer aqui? Teria que engravidar uma mulher, esperar 9 meses, nascer, ser criancinha, não sei o que, para depois de 30 anos começar a falar com as pessoas. Qual o sentido daquilo? A mesma coisa. Se o mal existe e o Deus é contra o mal, que é o bem de todo mundo, por que ele não está no dedo e acaba com isso, né? Botaria ele fazer isso e acabar. Esse é o ponto de vista católico, assim, esse é uma questão teológica não resolvida. Pode aparecer alguns teólogos, não, é assim, é resolvido, acontece isso, vão dar outras explicações. Eu já vi explicações sobre o tema, e vou dizer assim, frágeis, mas uma explicação, parecem umas coisinhas que você sopra assim, elas somem. Os argumentos são argumentos infantis, insustentáveis. Assim, lamento muitas pessoas que se apegam a argumentos idiotas para essa questão do mal teológico. No caso da nossa região afro-brasileira, ela não tem isso, né? A gente não tem essa visão do mal teológico. Assim, o mal existe no mundo, não existe uma divindade do mal que promove o mal entre as pessoas, existe um equilíbrio, o mal existe nas pessoas, né? O mal está nas pessoas, as pessoas provocam o mal através do supernatural para outra, ou seja, é uma coisa humana, o mal, em princípio, né, não tem uma origem teológica, as pessoas se odeiam, se machucam ou se perturbam por diversos motivos, então o mal, uma questão de origem ali, não existe o mal sob o ponto de vista teológico. E até a divindade que é muito atacada por isso, que é a divindade chamada Exu, ela jamais pode ser feita, né, uma correlação com o diabo. Na realidade, Exu é o mensageiro de Olodumare para os homens, tá certo? E ele é o principal portador do axé. O axé é a energia de Deus, tá certo? Os católicos também têm isso. Deus tem a energia e vem lá, né, tá certo?
O Exu, se fosse fazer uma comparação com a religião católica, ele teria que ser o Espírito Santo, tá certo? Né? Ou seja, aquele que transmite essa energia, essa essência para que as pessoas possam atuar, tá certo? Então a comparação de Deus seria com isso e não com o diabo. Na realidade, a gente não tem essa coisa da divindade, como eu falei. Eu já falei que a gente não tem a concepção dentro da religião, dentro da teologia da religião, da teogonia da religião, de uma divindade do mal. A gente tem assim, a gente tem a morte em si, que é uma divindade, como as outras, os católicos têm, que tira as pessoas quando acaba a hora dela. A gente tem o nosso ponto de vista das coisas normais, fome, doença, as intempéries, assim, são coisas que são coisas normais, tá certo? Mas a gente não tem o mal como uma divindade procura. Todas as divindades, né, as divindades que atuam junto à humanidade, são sempre divindades do bem, ok? O próximo assunto, o último aqui que eu vou abordar, é sobre reencarnação. Eu queria falar sobre esse assunto, né? Os católicos têm essa visão de vida, que as pessoas nascem, morrem e vão lá para o final dos mundos, né? E eles são muito ácidos na questão de reencarnação, de pessoas que voltam novamente, espíritos, né? E ficam nos considerando como se fossem adoradores de mortos e tal. Então, vamos separar aqui. Essa questão de espíritos, falar com o morto, parará, isso não existe no Candomblé e não existe em Ifá. Isso é uma coisa que pertence ao kardecismo, o espiritismo kardecista, né? Os espíritas que se dedicam a essa coisa, essa visão deles de falar com mortos, com vida, com as pessoas que passaram. Então, se os católicos têm alguma coisa com essa questão de mortos, de espíritos, eles devem direcionar isso para os kardecistas, tá certo, né? Então, o que diz assim, Candomblé e Ifá, não existe isso, não falamos com mortos, não convivemos com mortos, tá certo, né? Não existe essa abordagem aqui. E eu queria comentar um pouquinho sobre a questão de reencarnação e o catolicismo, né? O catolicismo tem um modelo muito interessante, né? Uma bala de prata, né? Você nasce e se der sorte você vai ter uma vida boa, família boa, coisa boa. Se der um azar você pode ser tudo errado, você pode nascer torto, com deficiência, pode virar bandido, pode nascer na família ruim, pode nascer pobre, então você nasce pobre ou rico, então assim, sem nenhuma chance de nada. Aquilo ali é o seguinte, você viveu, nasce, vive e vai ficar ali no estado adolescente esperando o fim dos dias para encontrar com Deus, né? Tem gente que critica e diz o seguinte, né? Que os católicos eles vivem, eles cultuam a morte, né? Ou seja, que o bom para eles é quando eles morrem. Quando eles morrem é que eles vão encontrar Deus. Então, assim, é uma religião que se dedica a isso, né? Ou seja, você tem que viver e morrer logo, porque quando você morre, você encontra Deus. E já diferentemente, o Candomblé e Ifá, a gente não tem essa visão, né? Essa é uma religião da vida. Essa religião é voltada para que as pessoas tenham uma vida boa, uma vida feliz, é a religião voltada para a vida. Tudo aquilo que a religião propõe para as pessoas é em vida. Ela propõe ajuda em vida, salvação em vida, prazer em vida, sucesso em vida, tudo aquilo em vida. E quando a gente morre, isso é uma passagem na qual você quer nascer de novo. Essa é a visão dessa religião, tá? Ou seja, a vida é um ciclo contínuo, você nasce várias vezes, claro que não é sucessivo, né? Você vai nascer, depois você vai de novo, né? E você nasce através de seus descendentes. Inclusive, é uma religião extremamente familiar. O Candomblé é uma religião extremamente familiar. A visão religiosa, a visão teológica é completamente familiar. Existe uma família, você tem que gerar descendentes para que você possa voltar a viver através do descendente. Então, você nasceu, você vai ter filhos, seus filhos vão ter netos, talvez esses outros aí você volta num desses tataranetos aqui que você vai ter lá para você poder nascer. Pode voltar até no neto se der tempo, tá certo, né? Então você faz essa vida e você sempre volta dentro da família. As pessoas vivem em família e voltam a nascer dentro da família. Não tem aquela visão kardecista, né, que muitas pessoas copiam sem saber, de que você pode nascer em qualquer lugar, aparecer em qualquer ponto. Não é verdade. O Candomblé não é assim. A religião Urubá é tudo dentro do núcleo familiar, tá certo, né? Então essa é a visão do Candomblé. Os católicos têm uma visão diferente, né? Você nasce, como eu já falei, nasceu, morreu, então você tem que passar logo a vida querendo morrer para encontrar com Deus. Não é assim que a gente vive, tá certo? A gente vive para ser feliz. Então essa é um grande modelo. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente não tem dentro do Candomblé não tem essa visão de karma, né? A gente não nasce para sofrer, se a gente cometeu alguma coisa errada, vamos passar por aquilo. Não existe isso. Karma pertence aos espíritas kardecistas, tá certo, né?
Então tem muita gente que confunde, às vezes a própria candomblecistas, né? Que às vezes não entende a teologia da religião dele, né? Então ele fica copiando essas coisas do kardecista. Eu queria dizer o seguinte, não só a gente tem essas diferenças muito grandes com os católicos, como existem diferenças, abismos teológicos com os kardecistas. A minha opinião é que quem está no candomblé, quem está em Fá, jamais deve usar qualquer conceito kardecista para se referir à sua religião. Se você não sabe, não use aqueles, porque você vai estar cometendo um erro, tá certo? Mas muito grande, porque as visões são muito diferentes. Ok? Bom, por isso eu encerro esse vídeo. Quem tiver alguma outra questão, alguma coisa importante perguntar, bote perguntas nos comentários ou mande e-mail para mim, a gente está sempre respondendo, tá certo? Espero que eu tenha, com essas abordagens temas, passado algumas orientações para vocês poderem dialogar com a sociedade. Eu já tinha encerrado, e aí lembrei de falar uma coisa sobre a questão de reencarnação. Eu falei toda essa visão, né, essa distinção teológica entre a forma como a religião Yorubá vê, né, as tradições brasileiras e os católicos, e esqueci de dizer para você o seguinte, que nem sempre, né, os católicos não tinham, nem sempre foi assim. Os católicos, a religião católica, já teve uma outra visão com relação a esse aspecto de reencarnação. E a história é muito curiosa, muito escondida, né? Foi feito um concílio, né, de Constantinopla. A Igreja Católica se reuniu no concílio de Constantinopla, e nesse concílio de Constantinopla é que foi retirada a visão de reencarnação da religião católica e colocada essa visão de bala única, de bala de prata, que eu falei, né? Então, nessa época, Orígenes de Alexandria era um teólogo da época conhecido, e ele defendia justamente a questão da possibilidade da reencarnação, e ele se baseava na Bíblia, em textos bíblicos, para poder referenciar isso. Claro, todos eles se baseavam no texto, tá certo? Contudo, na época, quem mandava na Igreja Católica, quem mandava no Papa Virgílio, era o imperador Justiniano e sua esposa Teodora. A esposa Teodora dele, ela era uma escravocrata, uma pessoa muito desumana e bastante preconceituosa. Então ela vivia uma vida de muito luxo, de muito sadismo com relação às pessoas em volta dela. E ela não queria conviver com a possibilidade, uma coisa interessante, ela não queria conviver com a possibilidade de morrer, renascer, reencarnar como se fosse um escravo dela, tá certo? Ela queria não ter mais aquela coisa, já achava que aquela vida que ela teve já era boa demais e não queria ter outra vida que poderia voltar a uma condição pior. Ela era uma pessoa má com as pessoas. Então, como ela mandava no Papa, ela fizeram esse concílio e ela obrigou, né, a Igreja a tomar essa atitude e estabelecer como fundamento, como dogma teológico, que você não reencarna, você vive uma vida só e acabou, tá certo, né? Então foi por isso, baseado nessa intervenção de quem mandava, né, da Teodora, e que a Igreja Católica estabeleceu isso. E veja bem, como eu falei antes, existem várias questões teológicas que foram definidas por motivos errados, com motivações enganosas. Numa época a Igreja Católica era extremamente corrupta, era extremamente imoral, extremamente aética. A Igreja Católica deveria repensar isso, discutir novamente essas questões teológicas, abrir para os teólogos para revisar algumas questões. Assim como eles fizeram revisar a posição de Galileu, deveriam revisar essas posições também, né? Então, encerrando agora definitivamente, a Igreja Católica nem sempre teve essa abordagem de que a vida é uma bala de prata, ok? Um abraço a todos, tchau.